Olá, quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, bem-vindo, meu nome é Maurício e eu tenho um jardim aqui no terraço, no 12º andar de um prédio, e nesse canal eu falo um pouco sobre o que eu planto aqui, os desafios, e compartilho a evolução de tudo que acontece. Nesse vídeo eu vou falar sobre pulgões, que é uma das pragas mais comuns de jardim e que infestaram aqui nas últimas 2 semanas como nunca vi antes. Eu estou aqui faz um pouco mais de um ano. Eu já vi pulgões aparecerem pontualmente numa planta ou outra, mas igual dessa vez, nunca eu tinha visto antes. Não necessariamente em quantidade, mas em abrangência. Praticamente todas as plantas aqui eu encontrei ou pulgões ou sinais de que eles estiveram por lá. Então, eu pesquisei bastante coisa, testei uma série de métodos nesses últimos dias e vou compartilhar aqui com vocês o que funciona, o que não funciona. Quem quiser ir direto pro tema dos métodos, eu vou colocar na legenda do YouTube os horários, vocês conseguem pular direto para a parte que interessa do vídeo. Começando então falando sobre o que são os pulgões. Os pulgões são insetos bem pequenos, com 1 a 2 milímetros de tamanho, na verdade 1 milímetro, bem pequenos, e eles sugam a seiva das plantas. Eles gostam de se concentrar em brotos novos, né, principalmente folhas que estão emergindo, que são bem macias, né. Eles gostam de ficar em flores de algumas plantas e também em frutos. Então, o que eu reparei, por exemplo, na jabuticabeira especificamente, os pulgões ficavam tanto nas folhas novas que estavam saindo, mas também em volta da própria jabuticaba, né, da fruta. E o que acontece em pequenas quantidades não tem nenhum dano muito aparente, mas em grandes quantidades eles podem causar deformações na planta, atrapalhar a evolução da planta, pode surgir alguns fungos nas folhas decorrente da secreção que os pulgões expelem, e nas frutas ele atrapalha a formação do fruto. Então na jabuticaba especificamente, eu reparei que quando tinha muito pulgão, a fruta ficava meio enrugada e ela nunca amadurecia direito. Então é uma praga que, se você não elimina, eles chegam em populações astronômicas muito rápido, porque por 2 motivos. Um é que os pulgões eles conseguem se reproduzir assexuadamente por um processo chamado partenogênese, que é quando uma fêmea consegue produzir um clone de si mesma sem ter um macho. Então ela consegue andar uma geração sem ter reprodução sexuada. E o outro mecanismo que ajuda as populações a crescerem tão rápido, além da partenogênese, é o fato deles serem vivíparos, ou seja, os filhotes já nascem vivos. Então não tem o estágio de ovo antes do filhote começar a crescer e se alimentar. Então uma fêmea consegue produzir uma série de descendentes que já nascem vivos sem necessidade de um macho. E em algumas espécies específicas, as fêmeas que nascem a partir dessa fêmea se reproduzindo já nascem grávidas. E em uma coisa de mais uma semana já está em outra geração. Então as populações ficam muito grandes, e se você fica às vezes 1 semana, 10 dias sem olhar para as plantas, uma planta que não tinha nenhum sinal de pulgão vai estar infestada ali em todas as folhas ou flores. Seguindo agora com o vídeo, vou falar um pouco sobre como identificar a presença de pulgões, e tem alguns sinais bem fáceis de serem identificados. Primeiro, você pode bater o olho e de fato ver o pulgão. Tem pulgões verdes, esses são difíceis de ver porque eles se camuflam nas folhas. Tem marrons e pretos, que são bem mais fáceis de enxergar. Eles quase sempre vão estar nas folhas novas, nas flores e nos frutos. E quando a gente está falando de folha, eles sempre estão o mais escondido possível. Então, nas folhas mais baixo na planta e geralmente no verso da folha. Então você tem que virar a folha e eles ficam na folha, no encontro da folha com o caule, ou quando as folhas novas estão brotando, entre as folhas novas que estão nascendo. Então são sempre locais de difícil acesso, eles são muito bons em se esconder. Você tem que reparar com bastante atenção para enxergar, mas se você sabe o que você está procurando, você encontra facilmente. Alguns outros sinais. Você olhar de longe e ver que a planta está com um brilho, um lustro assim, e se você mexer, ela vai estar melada. Por quê? Como eu comentei no começo do vídeo, os pulgões eles consomem a seiva e soltam um açúcar. Esse açúcar mela tudo, e aí você, olhando para a planta, nas folhas você vai ver
que elas estão com brilho, assim, quando bate a luz do sol, e ao toque elas estão grudentas, melecadas. Isso leva ao próximo sinal, que é a presença de formigas. As formigas têm um relacionamento super complexo com os pulgões, elas tomam conta dos pulgões porque elas se beneficiam desse açúcar que eles produzem. Então, onde tem pulgão, quase sempre você vai ver formigas. Então, se você, no seu vaso, tiver uma série de formigas indo e vindo, para cima e para baixo, subindo e descendo no caule, começa a fuçar que você vai encontrar, muito provavelmente, pulgões lá na região. E por último, esse açúcar que fica depositado em cima das folhas, ele facilita a formação de um fungo chamado fumagina, que ele consome esse açúcar e forma uma camada preta nas folhas. Eu tenho imagem, vou colocar a imagem aqui para vocês olharem. E isso não afeta a folha, ele está de fato só consumindo o açúcar, mas a folha fica com um aspecto como se fosse uma fuligem, uma camada de fuligem em cima dela. E esse é um outro sinal claro de que tem pulgões por perto. Bom, agora que eu já falei o que eles são, o que eles fazem e como identificar, eu vou falar sobre as formas de combate. Então, a primeira forma, na verdade, não é um combate, você pode simplesmente esperar a natureza se autorregular. A presença de pulgões atrai insetos que consomem os pulgões. Então, os mais comuns, né, que você vai ouvir falar são joaninhas, esse é disparado. Os insetos do gênero Crisopa, que são... O nome popular é bicho lixeiro, eu vou colocar imagens para facilitar ali a identificação. E vespas também. Tanto do Crisopa quanto da joaninha, a geração que mais consome os pulgões é a geração da larva, não do inseto adulto. A joaninha adulta também consome pulgões, mas a larva consome muito mais. Então, pelo menos aqui, uma vez que a população de pulgões cresce, eu começo a ver joaninhas para lá e para cá. O que acontece é que eu estou no meio de uma cidade, então eu não estou num ambiente super equilibrado, e raramente a população desses insetos é suficiente para acabar com a infestação. Então acaba tendo a necessidade de uma intervenção humana, no caso minha. Mas se você está numa chácara, num sítio, você muito provavelmente pode deixar as coisas acontecerem e a própria natureza vai se regular. O que é importante é saber identificar os ovos e as larvas desses insetos que são benéficos para você não matá-los indevidamente. Então eu vou colocar aqui imagens dos ovos e das larvas de Crisopa. Então os ovos são bem fáceis de se identificar, porque eles são um pontinho branco no fim de um fiapo, que fica pendurado em várias folhas. E de joaninha, as larvas são pretas e vermelhas. Uma vez que você sabe reconhecer, é muito fácil. Então, se tem larvas de joaninha, muito provavelmente tem pulgões por perto também. E se você começar a seguir, você vai ver que elas encontram os pulgões rapidamente e elas consomem centenas em questão de horas. Eu já vi aqui acontecer de ter um caule inteiro infestado e uma, duas larvas conseguem limpar o caule. Então, esses são os insetos benéficos que você não deve remover. Se você encontrá-los, não tente matar, não faça nada, deixe eles ali que eles vão te ajudar. Agora, se você, como eu, não está num ambiente equilibrado e precisa ajudar ali a infestação a acabar, vou falar sobre alguns métodos que eu pesquisei e testei, e vou falar os prós, os contras, o que deu certo e o que deu errado, para cada um deles. Vou falar então aqui sobre 5 métodos que eu testei e minha experiência com cada um deles. São eles a remoção mecânica, o óleo de Neem, a terra diatomácea, o uso de controle biológico através de fungos e, por fim, o uso de inseticida. E na prática o inseticida eu não usei dessa vez, eu já usei antigamente e eu vou falar um pouco sobre minha experiência sobre isso. Então, começando aqui pelo método mais benigno, que é a remoção mecânica. A remoção mecânica nada mais é do que você remover as partes das plantas que estão infestadas ou remover os pulgões mecanicamente.
como eu disse, os pulgões eles estão sempre concentrados em locais específicos, eles raramente estão espalhados na planta inteira. Então, dependendo da planta e da situação, se você puder podar os brotos, as brotações novas, você consegue eliminar grande parte da população dos pulgões fazendo as podas. Eu sei que isso nem sempre é viável, mas é uma alternativa. A outra alternativa é usar esguicho de água, por exemplo, e um esguicho forte de água você consegue remover grande parte dos pulgões e eles não têm muita mobilidade. Uma vez que eles caem e se espalham, eles têm uma certa dificuldade ali para voltar para a planta que eles estavam consumindo. E como eles são insetos de corpo muito mole, às vezes o próprio esguicho de água já é suficiente para paralisar ele ou até mesmo matar. Isso funciona muito bem para plantas de folha larga ou infestações pequenas. Minha experiência com, por exemplo, a jabuticabeira, que tem folhas miúdas e muito grudadas umas nas outras, é que é quase impossível você fazer a remoção manual. Eles ficam entre as folhas e você ficar manipulando a folha para remover o pulgão, você acaba quebrando as folhas todas e aí é mais fácil podar. Mas é uma alternativa dependendo da situação e do estágio que você pegou a infestação. Principalmente se é bem no começo, se tem uma planta que só tem um galho infestado, eu certamente vou lá, podo esse galho, descarto, e é a melhor forma de resolver o problema. Agora indo para a segunda alternativa, que é o uso do óleo de Neem. Eu tenho aqui uma garrafa de óleo de Neem comigo. O Neem é um produto inseticida, um dos mais comuns hoje em dia, acho que de uns 10 anos para cá, virou um produto bem sugerido, né? Ele tem capacidade de matar uma série de insetos, mas eu tenho algumas opiniões sobre o Neem. Então, o que é o óleo de Neem, né? Ele é um óleo produzido através da extração de uma semente da planta chamada Neem, e essa planta ela tem propriedades para combater insetos. Então, os insetos não gostam do cheiro, não gostam do sabor, e se eles de fato consomem o Neem puro, né, na planta chamada Neem, isso gera vários problemas biológicos no inseto. Ele tem problema para digerir, ele tem problema para botar ovos, ele perde o apetite e, enfim, a planta acaba matando os insetos através de uma série de mecanismos. Qualquer garrafa de Neem que você comprar vai estar falando isso, falando que afeta o sistema digestivo, que afeta a capacidade de produzir ovos e tudo mais. Porém, isso tudo só funciona se o inseto consumir o Neem. O que não é o que acontece quando você espirra um óleo, né? Para isso, você teria que usar Neem de forma sistêmica, ou seja, aplicar o Neem numa planta e o Neem está circulando junto da seiva da planta, para quando o inseto sugasse a seiva, ele sofresse com esses efeitos. Na prática, o óleo de Neem acaba funcionando como qualquer outro óleo, que você espirra no inseto e mata o inseto pela presença do óleo, que o óleo cobre o inseto como um todo, e ele morre asfixiado. Então, apesar de o Neem ter uma série de benefícios descritos aqui, na prática o Neem não mata através do princípio ativo dele, que se chama até azadiractina. Azadiractina. Esse princípio ativo está aqui, mas na prática você acaba matando ele por asfixia. Então você poderia usar esse óleo ou N outros óleos que têm a mesma função no final das contas. Mas funciona, se você aplicar, os pulgões de fato morrem, o Neem cobre eles morrem asfixiados. Qual é o grande porém? O Neem ele tem uma certa fitotoxicidade e se você aplica, por minha experiência, em folhas muito macias, muito jovens, ele queima as folhas. Eu tenho acho que uma foto aqui, um exemplo das folhas de jabuticaba queimadas. Então acaba que, dependendo da situação, eu não consigo usar, porque eu vou matar o pulgão, mas eu mato a folha junto, era mais fácil ter podado. Mas tem situações que funcionam, então folhas mais antigas, plantas com a folha grossa, então, a goiabeira, por exemplo, é uma que eu consigo espirrar, o viburno que eu tenho ali, as mandevilas também, você consegue espirrar e matar os insetos. Então é uma alternativa, funciona, o que eu faço eu espirro,
e espero coisa de 1 hora, que é o suficiente para ele matar o inseto, e jogo água depois para não ficar acumulando esse óleo na planta, porque se eu deixar muito acúmulo de óleo, atrapalha a planta futuramente. Agora, o terceiro método que eu testei e também funciona é o uso de terra de atomácia ou terra de diatomácea, que é o outro nome que é chamado, que eu tenho aqui. Ele é um pó branco, aqui, vocês podem ver. E como ele funciona? Ele é um pó extraído de fósseis de algas, que é basicamente sílica. Ao toque, tem uma consistência, parece um pouco amido de milho, maisena, se você mexer. Pra gente, ele parece só um pó, sem nada demais. Ele não faz mal para humano nem nada, porém, para os insetos, ele é letal. Principalmente insetos de corpo mole, que é o caso dos pulgões. Por quê? Se você olhar no nível microscópico, cada pontinho aqui do pó de diatomácea é super abrasivo, ele não tem as bordas regulares, ele é todo serrilhado, e isso acaba cortando ali o exoesqueleto do inseto, e o inseto morre por dano físico de fato. Aí, quais os poréns aqui? Funciona bem. Vocês podem ver que isso aqui está numa bisnaga de ketchup, e para mim isso é a forma mais fácil de aplicar. Eu coloco aqui, faço assim, dou uma espirrada, dou uma apertada, não sei se vai dar para ver na câmera, mas o pó voa. Você tem que aplicar diretamente nas folhas onde os pulgões estão, e tem que entrar em contato diretamente com o inseto para matar ele. De novo, para folhas largas isso funciona muito bem. Para folhas muito pequenas, miúdas, ou quando eles estão entre várias folhas, é quase impossível você acertar a mira, então se torna um pouco impraticável. Mas, por exemplo, no tomate ali, eu usei isso aqui. Você vira a folha do tomate, espirra, cobre os pulgões, dá coisa de, sei lá, 20 minutos, meia hora, eles estão mortos. No dia seguinte você vai ver que eles já começam a ressecar, fica só a carcaça. Isso aqui é barato, funciona muito bem, mas, de novo, funciona por contato, e uma vez que chove, ou garoa, ou qualquer coisa do tipo, ou se formar orvalho nas folhas, ele perde muito da eficácia, porque isso funciona quando está seco, mas quando está molhado, não funciona também. Então, esses aqui são alguns dos prós e os contras. Funciona bem, não tem nenhum dano para humanos, e se você aplicar corretamente, você não faz mal para nenhum outro inseto polinizador ali que esteja na região. Então, essa terra de atomácea. Agora falando do próximo método de combate, e para mim, disparado, o mais interessante e o que eu tive mais sucesso é a Beauveria bassiana. Isso é um controle biológico que eu não conhecia, mas quando eu fui pesquisar como combater pulgões, foi um dos resultados que apareceu. Eu li alguns estudos, achei promissor, fiz o teste e funciona muito bem. Então, vou explicar um pouco o que é isso. A Beauveria bassiana é um fungo que existe na natureza, no solo e tal. Aqui você compra ou um pó para misturar com água, ou você compra ele aqui em forma líquida, que nem eu comprei. Ele já vem com um óleo para facilitar a adesão, você dilui isso em água e borrifa, igual você borrifa o óleo de Neem. Mas como ele funciona? Esses são fungos que afetam especificamente insetos, e insetos de corpo mole, como é o caso do pulgão, mas também das cochonilhas, por exemplo, são os alvos mais fáceis para esse fungo. O mecanismo de ação você borrifa, os esporos que estão aqui na solução aderem ao corpo do inseto. Em condições ideais, eles vão germinar, eles entram no esqueleto, atravessam o exoesqueleto do inseto, entram na parte interna dele e começam a se reproduzir lá. E aí o inseto acaba morrendo, ou pela própria presença física do fungo, ou depois de certo tempo, o fungo acaba expandindo e o inseto morre por dano mecânico mesmo, né? O fungo meio que toma o corpo do inseto. Uma vez o inseto morto, em condições ideais, esse fungo se reproduz novamente e contamina os insetos que estão nos arredores. Fiz o teste e funciona muito bem. Quais são os poréns aqui?
Como é um fungo, você precisa de condições ideais para a germinação dos esporos. Então, não pode ser durante o dia, na presença de luz solar, porque a radiação mata os fungos muito rápido, antes que eles tenham tempo de contaminar os pulgões. Então, o ideal é fazer bem no final da tarde. Eu estava aplicando por volta das 6 da tarde, que é quando, pelo menos nessa época do ano, estava começando a escurecer, porque ele tinha a noite inteira para fazer efeito. Outros poréns, umidade. Se está a umidade muito baixa ou muito vento e secar muito rápido, o efeito dele vai ser reduzido, porque o esporo não vai ter tempo de germinar, de nascer na presença do inseto. Outro porém, temperatura. Então, eles desenvolvem bem em temperaturas mais altas, ali 25 graus para mais, e em temperaturas mais baixas funciona, mas é muito menos eficaz. Então, aqui no meu caso, à noite estava fazendo 13, 14 graus, então a eficiência estava bem reduzida, e aí os esporos germinam menos, demoram mais, e aí você acaba tendo um pouco de perda, mas ainda assim funciona. No verão, nunca testei, mas no verão deve funcionar muito melhor aqui, acho que vai ser um resultado muito mais rápido. Então, assim, as desvantagens são essas, basicamente você fica um pouco refém do tempo. Se está muito calor, muito seco, ou se está muito frio. E outro problema é se você fizer a aplicação e logo na sequência chover um monte, ou se ficar chovendo por vários dias, você não consegue fazer a aplicação, porque você vai aplicar, a chuva vai levar todos os esporos embora, você não vai, né, enfim, não vai ter o efeito esperado. Mas ele não tem nenhum dos contras ali do óleo de Neem e nem da terra de atomácia. Então ele não afeta as folhas, ele não gera queima, ele não tem toxicidade nenhuma para as plantas. E, putz, funciona muito bem. Assim, e outro contra que eu esqueci de comentar é o fato de que isso não tem resultado imediato. Enquanto a terra de atomácia e o óleo de Neem matam os pulgões quase instantaneamente, isso aqui demora um tempo. Como eu falei, depende da temperatura. Aqui nos meus testes, eu percebi a morte ali dos pulgões em coisa de 10 dias. Mas estava fazendo bastante frio, que é um pouco atípico aqui. Mas, por exemplo, se você tiver com uma infestação gigante, 10 dias é tempo de mais várias gerações se reproduzirem. Talvez não seja o ideal. Isso aqui funciona bem como um controle preventivo, você fazer uma aplicação de vez em quando, e se você está lidando com infestação, você usar esse controle em conjunto com as outras soluções, com a remoção mecânica, com a poda, com o uso do óleo de Neem e da terra de atomácia. Foi isso que eu fiz aqui. Então eu fiz primeiro a poda das regiões mais afetadas, depois apliquei Neem nas plantas mais resistentes, e a terra de atomácia também, e por último fiz o controle com a Bovéria. Como os pulgões se reproduzem muito rápido, para todas as sugestões que eu dei aqui, é importante você fazer aplicações regulares, pelo menos por ali umas 4 semanas seria a minha sugestão. Então o que eu estava fazendo fazer uma aplicação, esperava uns 4, 5 dias, que é o ciclo de vida ali do pulgão, fazia uma nova aplicação, mais 5 dias uma nova aplicação, mais 5 dias e assim por diante, até dar... enfim, eu estou na 3ª semana de controle, eles já meio que reduziram muito, ainda tem algum resquício, mas eu vou continuar fazendo isso por mais algumas semanas. Então, Bovéria baciana, recomendo. Isso aqui eu comprei no Mercado Livre, não tem muitos vendedores no Brasil, deve ter umas 3, 4 marcas, mas essa embalagem tem 250 ml, eu paguei coisa de, sei lá, uns 50, 60 reais. E como a 5ª opção é o uso de inseticidas químicos, que aqui eu não usei, mas eu já usei no passado e eu não recomendo. Algumas coisas que eu percebi. Os pulgões, eles criam resistência aos inseticidas. Como eles têm muitas gerações, muito rapidamente, e mesmo eles sendo clones, né, porque são fêmeas, lembrando o que eu falei, né, são fêmeas criando clones de si mesmo,
mesmo na criação de clones, eles têm mutações que vão acontecendo, e como os volumes são gigantes, eles conseguem criar resistência, e o inseticida eventualmente para de funcionar. Para uso doméstico, não tem muitas opções de inseticida disponível no mercado. Você consegue, acho que tem 1 ou 2 inseticidas aprovados para consumidor, assim, né, caseiro. E você pode acabar criando uma população de pulgões super resistente e que só vai te dar mais dores de cabeça no futuro. Outro problema que eu já tive, que eu enxerguei nas plantas que eu tratei com inseticida, é que como você tem que fazer várias aplicações, né, a cada 4, 5 dias, plantas de folha muito macia, ou plantas como tipo, as petúnias, por exemplo, né, que tem a folha molinha, elas vão queimando com inseticida e você acaba ficando com uma planta sem pulgão, mas totalmente detonada pela toxicidade do produto. Não sou profissional disso, mas essa é a minha experiência pessoal. Acho que se tem caminhos para tratar com soluções menos agressivas, é sempre o caminho que eu vou seguir. Mas funciona, qualquer inseticida de mercado que você comprar vai funcionar para pulgão. Algumas marcas, por exemplo, a Force, né, Jardim e a Dime, às vezes elas têm inseticidas que é para pulgão, para ácaro, para cochonilha e tal. Na prática, se você ler o rótulo, todos são a mesma coisa. Acho que é só para facilitar a vida de quem está comprando. Então, qualquer um que você achar, se você for usar, você pode aplicar e funciona. Então, é isso. Eu fiz um vídeo breve, mas achei uma boa ideia compartilhar com vocês, porque testei tudo isso que eu falei, eu testei, de fato funciona, e eu consegui acabar com uma infestação monstruosa aqui em 10, 15 dias, sem ter que usar nenhum produto químico. Inclusive, tudo isso que eu falei, apliquei na horta, nos temperos, no tomate, e não tem nenhum problema de consumir. O óleo de NIM não tem problema de consumir, é só você lavar. A terra de atomácia também, 0 problemas. E, importante falar, os fungos, né, a bovéria, também não tem nenhuma evidência de que elas criem nenhum problema para humanos. Eu também lavo tudo que eu vou consumir, por via das dúvidas, mas a própria presença de raios UV, e se não tem outros insetos para o fungo continuar propagando, ele mesmo acaba desaparecendo. Bom, espero que tenha sido útil esse vídeo para quem estiver lidando com esse problema. Pulgão acho que é a praga mais comum. Às vezes sua planta está ali sem nada e de repente tem uma infestação. O que eu já percebi é que muitas vezes quando eu compro alguma coisa do mercado ou de uma floricultura, as plantas vêm com pulgões. E você não consegue ver porque eles são muito pequenos. O que eu pensei em fazer agora toda vez que eu trouxer alguma coisa nova, eu aplicar a bovéria, né, que é uma coisa sem grandes problemas, deixo ele de quarentena uns 10 dias, que é suficiente para ela acabar com pelo menos o grosso da população antes de trazer ao jardim. Nem sempre isso é prático, nem sempre isso é possível, mas é uma coisa a se tentar fazer. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado quem estiver enfrentando o mesmo problema que eu. E até o próximo. Valeu.